Então, boa noite, sejam bem-vindas. Vamos para o segundo encontro da Rota Anti-Estagnação. Para quem não estava aqui ontem, eu me apresentei e falei um pouco de que os sintomas, né, da estagnação é essa sensação de parecer que eu estou perdida, eu nem sei quem eu sou. Hoje eu recebi até uma mensagem de uma mulher falando isso, eu não sei quem eu sou. Eu não me reconheço mais com a pessoa que eu era antes. E isso acontece muito, muito comum depois dos 30, né? A gente começa a se questionar o que fez da vida, parece que agora tem pouco tempo para aproveitar, vem muito questionamento sobre casar, questionamento de família, vem o questionamento dos bens materiais que não conquistou ainda, vem dos questionamentos do que fez de errado, como se existisse erro, na verdade não tem erro. E aí começa a você querer fazer coisas novas, sente que quer esse movimento de mudança, mas não tem consciência nem do que, nem como, nem onde, e fica presa nesse looping. Às vezes dá um passo, né, começa a fazer uma mudança, mas acontece alguma coisa, ou você não tem energia. E nesses sintomas de estagnação é muito comum vir uma preguiça de não conseguir levantar da cama quando você quer colocar algum projeto à frente, ou você, coisa simples. Ah, vou fazer uma atividade física. Ah, não vou depender mais dos meus pais. Ah, vou sair da casa dos meus pais, porque é muito comum, né, nessa geração, que os filhos ainda dependam, depois dos 30, dependam muito emocionalmente, principalmente dos pais, e dependam muito financeiramente. Certa independência emocional, a financeira também está super conectada. Porque se eu ainda tenho dependências com esses pais, eu não consigo estar no meu lugar. E quando eu não estou no meu lugar, eu também não sei para onde eu sirvo. E para quem eu sirvo, não sei para onde eu olho. Sempre são lugares opostos. O olho, a cabeça pode virar. Eu virei aqui quase dar um problema. A cabeça, ela consegue virar, mas ela não consegue virar totalmente. Quando eu estou focada para fazer algo, só tem uma direção. Não existem duas direções. A gente não, até que seja, sei lá, uma cobra de duas cabeças, não vai para o mesmo lugar. Uma vai ter que seguir a outra. E às vezes a gente está com essa cabeça, mesmo, mil cabeças. Estou com a cabeça em um plano meu aqui para mudar de profissão, ou mudar de empresa, ou mudar de país, ou mudar de cidade, e achar que essa mudança é que vai resolver. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. A mudança de cidade vai fazer você enxergar ainda mais que a mudança de cidade é só uma fuga, muitas vezes. Se a gente não resolve as questões internas, até porque depois dos 35 a gente está agindo de uma forma extremamente automática, você só vai levar os hábitos, mesma coisinha lá para o outro lugar. Seja no Japão, seja lá onde for. Claro que quando você vai para um lugar em que uma cultura é totalmente diferente, em que um ambiente ele tem suas limitações, né? Já saiu de uma zona de conforto, você vai entrar, aí que você fica perdida mesmo. Porque você vai ter que criar um novo hábito de estar naquele lugar e ver o que é que você precisa mudar dos que você carregou, que está aí carregando com você. E hábito não é só seu, né? Você sabe que o hábito começa, ó, antigo. Amanhã que eu vou falar muito sobre isso. Os hábitos são ó, antigos, às vezes você só está reagindo. Então, na aula de ontem, eu contei um pouco da minha história, né? Eu fui essa mulher muito indisciplinada, uma menina bem revoltada, até porque eu não tive essa presença física, né, do meu pai e da minha mãe. Conheci meu pai com 32 anos, e minha mãe foi viver com o marido dela quando eu tinha 3 anos de idade. E aí eu fui uma menina, uma mulher também, né? Posso dizer que agora que a mulher só aparece quando ela toma a mãe, né? Enquanto a gente não toma a mãe, a gente é a menina ainda na vida. Isso é um fato. Não tem idade. Idade não é maturidade. E idade. Ah, eu tenho um neto. Isso não quer dizer que você ainda já tomou sua mãe. Não quer dizer que você desenvolveu maturidade. Isso não tem nada a ver. Às vezes você ainda está uma menina na vida, que aí se questiona que não foi boa mãe, que não foi. Porque quem não tomou sua mãe não vai conseguir ser uma mulher inteira para os seus filhos.
né? No lugar de mãe. A autocobrança é enorme. Então, voltando, eu tive, né, essa ausência física e emocional, afetiva da minha mãe. Do meu pai eu não conhecia, eu conheci com 32 anos, e fui criada pela minha avó. E então a minha avó, hoje eu super mega compreendo que eu digo que nós duas nos me embolou a língua. Retroalimentamos das nossas faltas. Ela teve, o primeiro marido dela morreu quando ela tinha acabado de ter meu tio, Cláudio Tadeu Leite. Quem é esse Cláudio Tadeu Leite? Pode abrir. É, voltando, a gente estava se retroalimentando das nossas faltas, né? Minha avó, ela teve uma ausência não de mãe também, tá? Minha avó não pôde amamentar, não pôde ser amamentada, porque a minha avó, eu acho que naquela época não era diagnosticada, né? Minha bisavó, acho que teve depressão pós-parto. E aí, só pelo fato de ela não ter amamentado, até hoje, ela com 89 anos, ela vai relatar algumas coisas e os sintomas, né, na vida dela, ficou muito claro que ela não conseguiu tomar a mãe por completo, né? Existiu um amor interrompido ali na relação mãe e filha, e que não foi uma decisão da minha bisavó, foi algo que aconteceu. E aí, ela também teve, né, a morte do primeiro marido, em que ela tinha 8 dias só que tinha tido o bebê, que é meu tio, e ela ficou viúva. E aí teve outro casamento, então assim, olhando para a história dela toda, né, eu vejo que eu fiquei no lugar do marido, de uma filha não nascida, e também ficou as duas, fiquei no lugar da minha mãe. Eu só depois que eu conheci a constelação foi que eu vi que eu só saí da cama da minha avó, eu tinha 13 anos. Eu dormia com a minha avó no lugar da minha mãe. E a fala da minha mãe, até um bom tempo, foi: eu deixei você para minha mãe não ficar sozinha. E isso parece um amor lindo, né? A gente fala assim, acha isso é digno, nossa, é coisa mais linda. Mas minha mãe teve o sacrifício dela, que de fato ela fala que se arrependeu, porém que ela sofreu bastante, né, com a minha ausência e eu com os meus traumas. Não a culpo, não a julgo, mas isso não foi assim a vida toda. Muito pelo contrário. A minha agressividade com a minha mãe era tremenda. Eu só tinha reações e reações e reações e reações. Só que aí a vida fez o quê? Bateu horrores em mim. Uma das primeiras constelações que eu fiz, eu não era consteladora ainda, eu fui constelar minha relação amorosa, já falei isso. E lá estava lá a mãe. E a mãe é nosso primeiro contato, é portal, é nela que a gente mora, pelo menos aí durante 9 meses. Então, toda a carga emocional daquilo que ela estava vivenciando antes, daquilo que ela vivenciou durante a gestação, daquilo após, tem muita coisa que a gente precisa ver com a mãe. Então, nessa minha história, eu tive a ausência também do pai. Então, minha mãe nunca falou mal do meu pai, minha mãe falou só questão de pobreza. Muito pelo contrário, meu pai é muito rico. Já depois eu falo por que é que meu pai é muito rico. Então, falava só que ele não tinha condições, mas ela sempre falou da parte que ele era muito alegre, muito comunicativo, muito brincalhão, que era muito esforçado, não tinha estudo, tal. E também tem as histórias na vida dele. Ele também não conheceu o pai, quer dizer, conheceu e não conheceu. O pai dele, só eu converso com ele, tem um áudio aberto aí, Maria. E aí foi que a gente conversando, foi que eu vim perceber também que o meu pai também não teve o pai, né? Entre aspas. Não teve a presença do pai. Então as histórias estavam se repetindo. Minha mãe também, o pai da minha mãe foi morar fora, ele se separou da minha avó, minha mãe tinha 9 anos. Meu irmão faleceu. Aí quando eu vi essas repetições, foram elas que me levaram para a constelação. Eu, com, por um chamado maior, né? Porque quem está aqui, com certeza,
é alguém que está em um lugar, em um movimento, em querer fazer diferente, não por arrogância, mas aquela rebeldia, que é agora que eu vou fazer e acontecer. Quem quer fazer e acontecer na vida vai se quebrar. Ou você reconhece aquilo que veio antes, reverencia, agradece, ou então você não tem força para seguir adiante. E muitas vezes a estagnação vem desse lugar também, dessa arrogância de eu negar minha força, que são minhas raízes. E aí, nesse lugar de falta da presença paterna, eu tive muita indisciplina. Indisciplina, arrogância, ignorância, agressividade, a menina bem masculina, dava nos meninos na escola, cheguei a ser suspensa em escola, só vivia no meio dos meninos e não tinha como ter sido diferente, né? Hoje eu entendo que eu era uma menina que sofria. E aí, para não acessar, como é que uma criança vai conseguir acessar suas emoções? Naquela época, a terapia era um tabu. Quer dizer, só falava que era coisa para doida. Até hoje ainda tem gente que fala, né? Mas a coisa já tem mudado muito porque há uma necessidade. E a gente tem tido esse chamado de olhar para dentro. E aí, dentro da minha história, também vem a questão do burnout com a polícia, que foi onde deu a virada. Antes de eu adoecer, quando foi, acho que ano passado, eu pensei em voltar. Acho que foi, ano passado. Tá tudo muito rápido. Eu sei que depois de eu ter pedido a exoneração para sair da polícia, me veio o arrependimento. E adivinhe por qual motivo? Se alguém adivinhar aí, vai levar um prêmio. E aí eu me arrependi. Adivinhe pelo que foi? Duvido alguém adivinhar. Por que vocês acham que eu me arrependi de sair da polícia? Pela coisa mais óbvia que a maioria das pessoas buscam, né? Dinheiro. Dinheiro. Ó, Camila, você tá aí, que bom, apareça, se mostre aí. E aí eu fui, né? Que bom que você tá aí, Camila. Eu vou falar justamente sobre isso agora. Eu saí com muito medo, né, do dinheiro. Eu tenho esse vídeo no dia que eu pedi minha licença sem vencimento, chorando, muito medo da falta, da falta, da falta, da falta. E depois eu tive nesse processo de sair, de abrir meu CNPJ, de começar a empreender, eu tive um momento bem crítico também na minha jornada. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, tá? Sobre que está dentro dos rituais que eu aprendi a partir dessa pancada. E aí, o arrependimento veio pela falta do dinheiro, e aí eu voltei a fazer terapia com a minha psicóloga da época. E aí, na conversa com ela me relembrou de algo. Ela fez, Jéssica, quando você começou a fazer terapia, enfim, você já vinha com uma insatisfação com a polícia. Então, o burnout só foi o teu pé na bunda. E é isso que acontece. Se tem algo na sua vida que tem um ano, já tem, sabe que é todo dia algo, independente da área que martela ali na sua cabeça, que aquilo só vai minando sua energia e você, isso já não me satisfaz, isso não já me satisfaz, pronto, isso já estava acontecendo comigo. E aí veio um caso muito conhecido lá na minha cidade, lá em Petrolina, eu era investigadora de homicídio, e eu fiz o quê? Fui tentar ressignificar a polícia. E esse caso hoje, né, tomou uma proporção enorme, foi um dos casos mais complexos, acho, do Brasil. Mais na frente a gente vai saber mais, né? Passou no Fantástico, enfim, vai até para Netflix, vocês vão me ver até na Netflix, num documentário sobre ele. E aí, nesse caso, eu me joguei de cabeça. Inconsciente, assim, conscientemente eu não estava querendo, como é que eu posso falar? Me identifiquei com a vítima, com a família. Não, não era isso. Era mais um homicídio na época, só que se tornou tão instigante que eu queria resolver. Só que aí eu me perdi. E nesse me perdi, o que é que aconteceu? Veio o burnout. E o burnout é uma doença em que você tem uma estafa, não é somente uma estafa, antigamente chamava estafa, mas foi um esgotamento físico e psicológico. E aí veio todos os sintomas, né, de depressão, ansiedade, e foi uma desconstrução de quem eu acreditava que eu era. Eu formada em direito, achava que iria fazer outro concurso, ia buscar mais estabilidade, e aí foi um dia que eu descobri
que, na verdade, aquele concurso ou outro concurso não era para mim. Era para satisfazer as conversas que eu escutava da sociedade, né? Porque eu estava na faculdade. Ah, mas se você tem curso de direito, você tem que ganhar no mínimo 10 mil, porque você tem que fazer TRF, você tem que isso, tem aquilo. Juiz, eu nunca pensei em ser, porque uma das coisas que eu não quero abrir mão, nem vou abrir, com fé em Deus, é abrir mão de quem eu sou por conta de cargo ou de dinheiro. Eu vou vender, como é que diz? Arte na praia. Falo isso sério, mas não vendo minha liberdade e nem vendo, não me vendo somente para agradar algo ou por dinheiro. E aí, nesse processo de eu encontrar as minhas verdades, né, a polícia foi onde me mostrou a virada de chave. E eu sei que tem muita gente aqui que está vivendo algo nesse sentido. Uma, porque nós somos de uma outra geração. As profissões que funcionavam muito bem lá atrás, muitas delas já não funcionam. Então, o médico ainda continua, né? Aí você fala, ah, mas eu com 40 anos, eu não vou fazer mais medicina. Por que não? Eu, quando eu tinha com, né, 32, eu me questionando, meu Deus, eu com 30 anos já terminei uma faculdade, como é que eu vou mudar de profissão? Gente, pelo amor de Deus, 30 anos de idade, hoje eu vejo que eu sou uma menina mesmo, né? 30 anos é o período em que a gente mais está aprendendo sobre quem nós somos. Quanto mais é o momento que a gente está deixando para trás aquela história que não é nossa. Quem está aqui está buscando isso. E aí eu preciso identificar qual é a história que é minha, qual que é a história da sociedade, qual que é a história da minha família. Enquanto eu não tenho consciência de tudo isso, eu vou continuar insatisfeita, buscando coisas que eu não sei se são para mim ou se é para agradar alguém. E aí, nessa história, né, minha, essa história da estagnação é algo que vocês sempre relatam, seja quem constelou, quem não constelou, seja quem, sei lá, só me segue, sempre fala disso, esse sentimento de eu não sei para onde eu vou, e quando vai chegando no final do ano é que isso aumenta, porque parece essa sensação de cobrança de que foi que eu fiz em 2023. Ah, mas eu ia fazer tal curso, mas eu ia fazer aquilo, mas eu ia fazer aquilo. Até fez uma coisa ou outra, mas se vê lá mais uma vez com a falta de energia ou procrastinando, porque hoje a gente está procrastinando mais do que o normal, porque a gente tem uma distração maravilhosa nas mãos, que é o celular. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre a questão da dopamina, mas todas as vezes que eu estou me distraindo, eu estou fugindo de acessar uma raiz emocional, um incômodo, um desconforto. Então, a estagnação vem através da preguiça, né? Procrastinação e na sequência vai dar qual é o resultado? Sentimento de fracasso. Eu sou um fracasso. Quem está nesse sentimento de fracasso, inconscientemente está punindo os pais. Está dizendo para eles, você me deve alguma coisa? Sem você, eu não consigo avançar, ou ainda não reconheceu. De fato, não reconheceu a importância que tem esses pais. Então, eu fracasso para punir papai ou mamãe, ou os dois. Ou ainda estou identificada com a história de uma outra pessoa que foi excluída do meu sistema familiar. Até aqui, tudo bem? Então, para quem está vindo assistir hoje, para quem né, esse é a rota da estagnação? É para quem percebe que está em um desses pontos, né? Querendo avançar, mas não consegue, não tem clareza do caminho, procurou um outro emprego porque ali eu vou ganhar mais. Ali, abre aqui, Mari. Eu vou procurar tal emprego porque eu vou ganhar mais. É mesmo? Será que na casa dos 30 é isso que a gente tem que estar procurando? O emprego que paga mais? No dia que vocês entenderem o que é que está por trás do dinheiro e como o dinheiro chega na vida da gente, você não vai colocar como prioridade o que te paga mais. Porque tem um bocado de médico que ganha bem, tem juiz que ganha muito bem e está extremamente doente e insatisfeito. Dinheiro é sempre consequência do servir.
Se você coloca na frente o dinheiro, a vida te bate. E esse foi um dos motivos que me fez o quê? Só que era eu, não, era meu ego, minhas necessidades de sobrevivência. E quando a gente está nesse lugar ainda de sobrevivência, você não tem energia para aguentar, atingir uma meta, para botar um negócio no longo prazo. Não tem. É impossível. O teu corpo não te dá energia. E aí, estagnação sempre vai vir de um lugar em que eu preciso identificar qual é a raiz emocional. O que é que eu estou procurando? O que é que eu estou procurando nesse emprego? O que é que eu estou procurando nessa mudança? O que é que eu estou procurando em liberar não sei quantos quilos do meu corpo? Olho no espelho, algo bem comum na nossa geração, né? Na época que a gente está vivendo de rede social. Trocentas mil cirurgias, botox, até não sei aonde. E o que é que acontece? Em quem mais está buscando essa necessidade de mudança estética, pode ter certeza, nega a mãe. Nega, principalmente a mãe. E às vezes já vem um negar das mulheres da própria família. Como se colocasse algo químico no corpo, né, sintético, e não fosse dar um efeito. Quem disse que não? Quem é que tem esse acompanhamento? É só ver hoje o que está acontecendo com as próteses mamárias. Tanta gente tirando, que é um corpo estranho. Esteticamente é legal? É. Mas quando eu olho para essa raiz lá, que é sempre pai e mãe, eu também consigo compreender o que é que eu estou buscando, tá? Então, para quem não é, para continuar aqui, como eu falei, quem quer resultados muito rápidos, ou quem se sente que precisa resolver a vida para amanhã, ou quem. Não falei o contrário, foi? Para quem não é, para quem se sente plena, feliz e em paz na vida, para quem está procurando um amor em 3 dias, com uma oração, para quem quer buscar algo de prosperidade que só está relacionado a dinheiro, quem quer daqui a 2 meses ter uma compra de uma casa, ou quem só está focado nesse mundo externo. Se você está focado nesse mundo externo aqui, não é para você. Não é. E se você também não está disposta a viver, realmente disposta a olhar para a verdade, que às vezes não, a maioria das vezes a verdade dói. Dói, 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 dói muito. Autoconhecimento é para quem tem coragem, porque ela acaba com uma coisa muito interessante, a tal das ilusões. A vida adulta, a vida madura não tem tantas ilusões, na verdade é cheia de desilusão. E a primeira vem daquela que a gente acredita que a gente é uma coisa, ou que veio para fazer tal coisa. Tá? Até aqui tudo bem? Então vamos para a próxima aula. Tentei aqui. Ontem a luz estava muito forte, eu não consegui enxergar direito, mas bora lá. Então, a vida estagnada sempre está relacionada com o oposto dela, que é a falta da prosperidade. Lembrando, prosperidade é sempre quando eu sei, eu percebo que a minha vida está dentro de um movimento. Isso não quer dizer que eu já alcancei tal resultado. Quer dizer que eu estou em um processo. Eu já não me percebo mais como eu me percebia semana passada. Eu tiro isso por mim, como eu falei aqui ontem. Tantas e tantas e tantas resistências para eu estar aqui. Hoje mesmo, liguei para minha mãe, minha avó foi fazer o exame, né? Eu estava lá e hoje foi mostrar. E, na verdade, ela caiu. E a gente não sabia que ela caiu, nem ela mesma lembra que caiu. E está com uma fratura. Ela está com osteoporose, enfim. Antigamente, eu me sentia muito culpada, por exemplo, de estar aqui e minha avó lá. Mas, como eu já tenho consciência e tenho feito vários e vários movimentos, eu consigo ficar em paz e deixar o que é dela com ela, tá? E aí, nessa postura, quando a gente entra nessa culpa, com certeza a gente está querendo normalmente salvar os nossos pais, ou a pai, avô, sei lá, quem aí é maior do que você. E nesse lugar que a gente ocupa, que a gente sai do nosso lugar e quer salvar alguém, o que é que acontece com a vida? Ela estagna. Se uma vida está estagnada, como eu falei ontem, é como uma macieira.
não dá fruto. Todo mundo que está aqui nessa existência está pronto e apto para dar fruto. A gente escuta história de todo tipo. Ah, gente que veio de baixo e conseguiu prosperar e dar a volta por cima e aprender, como também a gente conhece um bocado de gente, já ouviu falar de pessoas que têm vários recursos e aí acabam, sei lá, se drogando, porque tem uma falta que é da alma. A falta da alma nada preenche externo. Só quando a gente encontra essa resposta dentro da gente, tá? Então, quando a vida está estagnada, é porque algo está me faltando ou eu estou ocupando um lugar que não é meu. E é uma das coisas que eu falei ontem, são as posturas em relação aos nossos pais, principalmente. Seja as conscientes, e a maioria são inconscientes, lembrando que 95% das coisas que a gente faz é inconsciente. Então, não fique achando, ah, eu quero levantar hoje, que eu vou muito disposta, eu vou para academia. Oi, se você não compreende o porquê você quer ir para a academia, ter essa clareza, falar, ah, vou perder peso. Tá maluca? Teu cérebro diz, você tá doida que você vai perder a gordura para me dar, por exemplo, a capacidade de, em uma hora em perigo, sobreviver. Ah, eu vou, como eu falei, vou procurar mais dinheiro. Ah, eu vou procurar um concurso porque nunca mais ninguém vai me demitir. Eu não quero passar por essa instabilidade. Todas as vezes que a gente está colocando essas necessidades ligadas a medo, você pode ter certeza, sua vida vai travar, porque a decisão que você tomou está muito mais baseada numa falta, no medo, na escassez, ou mesmo numa compensação de algo que aconteceu aí na sua família, com seus pais, e que você nem tem consciência. Ou muitas vezes você está colocando quem na sua frente? O papai ou a mamãe, ou às vezes você está no lugar deles, está colocando como é que diz, seus irmãos lá na frente, na sua frente, e você sempre não tem como avançar. Acho que foi Michele que viu uma frase que eu falei ontem, né? De quando eu fui nadar no rio, que eu não tinha as coisas, e de repente as pessoas acabaram me ajudando. E é mais ou menos assim. O rio, ele desce e outras pessoas é a vida. Outras pessoas vão se aproximar de você para fazer trocas. Mas quando entra alguém na sua frente que você deixa, seja parceiro, às vezes você está projetando no parceiro seu pai. Você vai botar esse homem como prioridade. Ah, os filhos. Se você bota seus filhos também como prioridade, sua vida vai parar. E aí o traumazinho de achar que filho é só um problema vai continuar na família, porque se sua mãe já achava que ter você foi um problema, você vai fazer a mesma coisa com seus filhos. Pode ter certeza, tá? Então, voltando aqui mais. E como é que eu consigo compreender que o caminho que eu quero seguir agora, esse novo caminho, ele pode ser mais leve, pode ser mais fluido? A gente tem que conhecer a base. Onde é que é a base? Qual é a base das coisas? Alguém? Qual é a base? Qual é a base que nos sustenta? Gente, vocês estão muito caladas. Acho que eu estou falando besteira. São as raízes. A vida chegou até a gente através do pai e da mãe. Mas antes do pai e da mãe, tem quem? Tem uma porrada de gente. Muita, muitas. Teve umas que fizeram algo muito bom, teve outras que não fizeram algo tão bom, mas mesmo assim, a vida foi preservada e chegou até você. Imagina que tu é uma macieira, tua família tá lá, é a raiz. Se você corta, já sabe, você cai. Se você nega, um nutriente deixa de subir. Só que não tem só a árvore, né? Tem todo o ambiente ao redor. Tem o solo, tem o sol, tem a água, tem os nutrientes. A gente não precisa só da raiz. A raiz é fonte. Eu preciso compreender ela. Porém, para uma árvore dar fruto, não é só para a raiz que eu preciso olhar. Eu preciso olhar para outras coisas. Por exemplo, que é o fundamental, são as leis de como é que rege a natureza. Tem lugar que tem certa temperatura,
e que a maçã dá. Por exemplo, lá no Nordeste não tem maçã, é raro. Não é um lugar, um ambiente adequado para ter maçã, já que no Sul, sim. Então, eu tenho que compreender. Existem leis da natureza. Eu vou querer forçar? Tem algumas pessoas que conseguem fazer, mas assim, não flui tão bem. Essa pessoa vai ter que utilizar de uma outra técnica, vai ter que burlar. E nesse burlar, não flui como quando você está lá naquela terra que é propícia, que ela tem os nutrientes certos, adequados para aquela planta, e a questão de temperatura, e a questão de o momento em que eu planto, o momento que eu vou cuidando dela e o momento que eu vou colher. Você sabe quem é que é assim? Igual a macieira? Você. Você. Só que você não está dando fruto porque você não entende das leis que regem todas as relações. As relações com seus pais, a relação com sua família, a relação com seus irmãos, a relação com seus amigos, a relação com seu trabalho. E agora eu vou falar de algumas posturas que a gente precisa olhar para essa raiz, que se a gente não está no nosso lugar, a gente está botando eles na frente da gente. E pode até parecer ser egoísta, tá? Vou logo avisando. Quando você voltar para o seu lugar de filha, em relação aos seus pais, ou o seu lugar dentro do seu sistema familiar. Porque quando você ocupa novamente seu lugar, quem já constelou sabe o que é o lugar, todos os outros podem voltar para o seu lugar. E aí podem te chamar de algo, tá? Egoísta, rebelde, metida, abusada. Vão te chamar de um monte de nome, porque você está fazendo diferente, tá? Esse é o primeiro passo de uma mulher adulta. Esse é o primeiro passo que deveria ter acontecido lá. Como é seu nome? Renomeia para mim, Mari. Vai lá, você pode ir lá, clica em cima e bota renomear o nome da pessoa. Ela vai falar e renomeia, que eu acho legal quando está o nome. O primeiro movimento é esse, que já deveria ter acontecido há muito tempo, tá? E eu explico já já. Então, bora lá. Quando a gente mora na casa dos pais, a gente vai ter mais dificuldade ainda de fazer diferente, porque tem algo que é maior do que você, é o ambiente. E a gente reage aos ambientes o tempo todo. Uma imagem vai te sempre gerar algo interno, seja algo legal ou não. É algo bem comum quando você vai para um lugar diferente, você vê alguém semelhante, um rosto semelhante com alguém que você conhece. Com certeza você vai se aproximar mais dela. Mas se uma pessoa tem um rosto semelhante a alguém que já fez algo com você ou com alguém de sua família que você nem sabe, você vai ter uma repulsa. E a gente faz essa identificação muito rápida. Então, bora lá para as posturas, tá? Posturas em relação à mãe. Vocês prestem atenção se vocês fazem ou se vocês se colocam, né? Tem esse comportamento em relação à mãe. Primeiro, acho que alguém fez essa pergunta lá na caixinha. Preciso sempre da opinião da minha mãe. Se eu vou fazer uma viagem, eu conto para minha mãe. Se eu não estou gostando de tal coisa na minha vida, eu conto para minha mãe. Se eu quero mudar de profissão, eu compartilho com a minha mãe. Se eu vou pegar um dinheiro, eu falo com a minha mãe. Se eu quero mudar de casa, pergunto à minha mãe. Tudo que acontece comigo, eu corro lá para minha mãe. Tudo, tudo. Essa não é uma relação de mãe e filha. É tudo menos relação de mãe e filha, tá? Outra coisa, conhece alguém, um paquera, um namorado, ou é casada, ou tem um namorado, vive lá contando para ela o que está acontecendo no seu casamento, no seu relacionamento, com quem você conheceu. Você está buscando aprovação a um aliado. Ou muitas vezes fazendo com que ela te ajude ainda mais a repetir a história dela com o pai, com teu pai. Que ela vai dizer, seu pai, esses homens, e aí cada vez mais aquela fitazinha interna que você tem, amanhã eu vou falar mais sobre isso, aquela fitazinha interna lá, aquela programação, confirma, é isso mesmo, oh yes, interna, é isso mesmo, por quê? Se a memória está dentro de você, sua mãe que já tem autoridade sobre você, está falando algo, lembra tem uma frase que o pessoal fala bem assim,
Rapaz, quando mãe fala, isso é um perigo. Porque se tudo que você for fazer ainda, apesar da validação da sua mãe, você é uma criança. E não é uma criança só com a mãe. É uma criança com tudo, na vida. Se você não resolve essa questão de dependência com a sua mãe, sabe o que você vai fazer? Vai vir uma amiga tua, que tem uma postura também de mãe, e vai acabar sendo essa segunda mãe para você. Aí você vai para o trabalho, tá lá, uma chefe, mãezona, aquela mãe ideal que a gente idealiza, né? Tá lá a mãe. Aí você se torna também. Aí depende dela também. Não tem pra onde correr. Tá lá, é o complexozinho. Essa é a estrutura da psique. O complexozinho com mamãe, a sombrazinha com mamãe. Você vai projetar nos outros até que você não tem, você tome consciência. Quando você toma consciência, você pode começar a fazer diferente. Antes disso, você vai estar só reagindo às historinhas internas no mundo externo, tá? E isso é em tudo, em tudo. Bora lá. Quando diz que ela é pessimista. Ah, minha mãe é muito pessimista. Minha mãe é fria. Minha mãe sufoca. Minha mãe isso. Se você está falando muito isso da sua mãe, sinto muito te dizer, você está perto demais, você está na arrogância. Sabe o que é que acontece com você? Enfraquece. Muito. Jéssica, mas a minha mãe é assim. Sim, eu sei. E deixa eu te contar, ela não vai mudar em nada daqui até o final da vida. Pior ainda, se você vê os defeitos dela, fica dizendo para ela que ela deve constelar, que ela deve procurar para terapia, que ela precisa psicólogo. Que arrogância, hein? Bonitona. Quem precisa é você. Que é você que está enxergando. É você que precisa. E aí, eu fico falando, eu falo isso também para outras pessoas. Presta atenção numa coisa. A gente só tem força quando a gente está no nosso lugar. Quando a gente para de dizer não a demandas, principalmente de algo que é tão grande que são os pais, você dá para os outros tranquilo. Tranquilo. E você fala aquela velha palavra. É mesmo, sou chata. Que bom, né? Fica que é teu. Leva para tua casa. Então leva para terapia para tu tratar. Porque comigo tá tudo bem em paz. Mas comigo. Mas isso é um processo, né? Ninguém aprende da noite para o dia, tá? Daqui a pouco eu volto para as perguntas que estão aqui, tá? Então vamos lá. Ah, é amiga dela. Best friend. Vai comprar um negócio para casa dela, vai com ela. Toda vez que faz uma viagem, leva 10 mil presentes para ela. Vai para os Estados Unidos. Ah, isso aqui. Sempre pensa na minha mãe. Se minha mãe tivesse aqui. E liga para ela. Liga para ela todos os dias. E aí, mamãe querida, como tá? Olha, minha viagem aqui, bebê, bababá, o tempo todo. O tempo todo. Mãe não é amiga. Mãe é mãe. Nesse lugar de amiga, você não vai ter força para construir a sua própria vida. Você sempre, quando está do seu lado da sua mãe, sempre. Quem é mãe aqui, com certeza já sabe disso. Às vezes tem mãe aqui que, não sei, quem já é mãe é que já tem filho mais de 18 anos, sabe que continua vendo o filho como se tivesse 7 anos, uma criança. Os filhos para os pais jamais envelhecem. Jamais. Então, quando a gente está do lado deles, inconscientemente a gente não é adulto, a gente se coloca como criança. E quanto mais tempo a gente fica com os pais, mais difícil fica de ocupar esse lugar de adulto em relação a eles, que de fato você não é. E aí muitas vezes você se sente superior porque seus pais não tiveram estudo e você, quer queira, quer não, acha que a opinião deles deveria ser semelhante ou que eles não sabem de nada, você está na arrogância. Tua vida vai travar. Você não tem força para olhar para a vida de jeito nenhum. Tua energia está toda voltada para uma pessoa que veio antes de você, que deve ser fonte.
não mais a prioridade de sua vida. Então vamos lá, quem mais vê o destino da mãe, do pai, com muita dó? A mãe está casada, o marido faz mal, ou seu pai faz mal a ela. Quem diz que faz mal? Faz mal porque você fica ouvindo a lamentação dela. Mas tem 300 anos que ela continua casada com ele. Ah, mas ela vive lamentando não sei de quem. Continua fazendo a mesma coisa. Não quer mudar? E nem vai mudar. Ah, minha mãe tinha 3 empregos. E aí eu agora quero dar uma boa vida a ela. Deixa eu te falar. Você nem vai conseguir, às vezes você pode até conseguir essa tal dessa boa vida, mas algo na tua vida não vai poder chegar. Vou dar um exemplo. Tem mulheres que ainda estão nesse lugar de maternar a própria mãe e não tem espaço para maternar um filho. Aí vai tentar ter filho, a criança não fica, aborta. Falo isso porque eu já constelei várias vezes. Quando a gente entra no lugar de dó dos pais, o que é que acontece? É a gente que vai para o lugar deles. Os pais têm o destino deles, como cada um do sistema tem o seu destino. Quando a gente não aceita, a gente tira muitas vezes a dignidade do outro. Um dia desse eu constelei uma moça que ela abriu uma empresa de turismo para vender passagem e tudo. E ela já estava quase um ano, né, iniciando, e ela não conseguia fechar a venda. Todas as vezes que ela ia fechar a venda, a pessoa desistia, acontecia alguma coisa. Sabe por que que a empresa dela não estava indo para frente? Que o objetivo da empresa dela era realizar o sonho da mãe dela, que era ir para os Estados Unidos. Qual o propósito dessa empresa? Não tem o serviço para as pessoas. Os clientes sentem se realmente você está servindo. Né, Ana? Né, Ana? Ana constelou agora a empresa dela com as irmãs Dias e foi mais ou menos isso. O cliente sente. E aí muitas vezes a gente está colocando os sonhos de quem na frente do nosso, dos nossos pais, porque a gente não concorda com o destino deles. Se a gente não concorda, a gente está se colocando como um gigante. E a mãe e o pai lá pequenininho, parecendo uma formiga, sabe? Essa é uma postura que enfraquece muito na vida. E a sua vida não caminha. Até aqui tudo bem? Vamos lá. Não se despediu totalmente desse pai ou dessa mãe. Às vezes também o destino do pai foi a morte, independente de qual seja, tá? Se for uma morte traumática, pior ainda, porque aí é todo o sistema familiar que está emaranhado nessa história, não só você. Seja homicídio, seja porque sofreu muito com câncer. Você olha para a história do seu pai, e se a primeira coisa, da sua mãe, perdão, você olha para essa história dela e acha que ela viveu muito, apanhou muito do meu pai, mas aí ela morreu, e você ainda está preso achando que sua mãe, já vou falar, tá, Angélica? A sua mãe teve um destino que não merecia. Essa ideia de não merecer pressupõe que alguém a puniu. Quem é que pune alguém? A gente, pela nossa falta de consciência. Os nossos ancestrais não tiveram metade da oportunidade que a gente está tendo agora, por isso que a gente está podendo fazer diferente. Mas nós somos a consequência daquilo que aconteceram antes. Como a própria Bíblia está lá, a questão de maldição hereditária, em até 6 gerações. Aí você acha que já vem uma família num padrão totalmente repetitivo. Tu acha que vai ser simples e fácil, indolor? Não tem cheiro nem nada, vai ser lindo, maravilhoso, ou comprar uma pílulazinha. Não, não é, minha gente. É uma desconstrução diária. E de observação diária dessa postura diária.
Ah, mas a partir de manhã eu vou tomar minha mãe e nunca mais vou sofrer. Oi? Essa é a nossa ideia lá daquela criança lá, cheia de fantasias. E como eu falei, autoconhecimento é a gente vai destruindo as fantasias, as desilusões, é tapa na cara mesmo, tapa, pancadita de amor. Tem uma pessoa que gosta de falar muito esse nome lá nos stories. Então, bora mais para frente. Tenho 3 filhos e eu falo, eu não tenho dinheiro. E aí eu deixo meus filhos com minha mãe. Minha mãe é a empregada lá de casa, ela não trabalha, eu acabo contratando ela. Eu tenho meus filhos, mas minha mãe é meio que a segunda mãe. Nesse lugarzinho aí, tem um movimento inconsciente, às vezes, de punir a mãe, ou de que você não é boa mãe, e a sua mãe é melhor do que você. Só que aí tem um conflito, né? Porque sua mãe não foi a mãe que você gostaria, mas mesmo assim agora você coloca seus filhos para ser criado por ela. Olha que doido. Julgou tanto a mãe, e logo você tá aí, ó. Seus filhos passam o dia todo com ela. Que arrogância é a vida, né? Não, é não. A conta fecha quando a gente está fora do nosso lugar. E aí depois, lá na frente, você vai ficar reclamando. E aí é uma briga interna, porque você quer que a educação seja igual à sua, sendo que nem você educa. Aí você reclama com sua mãe. Todas as vezes que você faz esse movimento, aí às vezes você fica presa no emprego, ou às vezes os empregos não chegam na sua vida, porque você também está fora do seu lugar. E você está criticando e na arrogância com alguém que é dela que vem o reconhecimento do seu potencial, o seu sucesso na sua profissão, o seu reconhecimento do que é que você vai servir, que o maior serviço que a gente presta na vida é através de quem? É a mãe que presta o maior serviço. Se todas as mulheres pararem de ter filho, o que é que vai acontecer com a humanidade? Acaba. Quem é mãe sabe os sacrifícios que foi gerar uma criança, os riscos que correu. Então, o maior serviço nessa existência é de uma mulher que decide passar a vida adiante. Não há diminuição do pai, mas a mãe é que entra muito mais em sacrifício, é um fato. E nem que ela é melhor, mas esse é o serviço dela. E com tudo que foi, com todas as dificuldades, todos os medos, com tudo, ela mesmo assim escolheu passar a vida adiante. Se você não reconhece essa grandeza, você também não vai conseguir mudar de profissão. Não consegue. Dinheiro, já sabe, né? Dinheiro vem com a profissão. Como é que vai vir dinheiro? E se tem um negócio aí que tá até legal, dinheiro sempre vai ser, ó, regrado, sempre limitado, tá? Então vamos lá, outra postura, assim, aqui eu já falei, né? Financeiro aperta, corre para a mãe. Sempre para a mãe. Ouve os lamentos dela, né, em relação ao seu pai, a irmãos, a trabalho, a tudo. Nesse lugar você vai ficar leal a ela, tá? Não vai conseguir fazer diferente também na sua própria vida. No quadro dos sonhos, quem aqui faz quadro dos sonhos? Ou já fez? Aí no quadro dos sonhos está lá, a casa que a mãe deseja, a viagem que a mãe de um dia falou. Tá lá no quadro dos sonhos. Quem falou que no quadro dos sonhos é para estar? Não tem energia. Isso não é estar voltada para o futuro. Isso é estar tentando reparar algo que você julga que a sua mãe não conseguiu. E aí, se você coloca isso na frente, deixa eu dizer uma coisa, às vezes você vai querer, vai acabar tirando a dignidade dela. Ó, você não conseguiu, mas eu consigo, tá? É mesmo, você conseguiu. Uma colega, amiga, na verdade, esses dias estava conversando comigo, e ela falou, ah, porque minha mãe não sei o quê, que minha mãe é muito complicada, bebê, bam, 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 mas eu tô lá na casa dela e ela tem um apartamento, né, dela, tá alugado. E ela acabou na vida, acabou voltando lá para casa da mãe. E ela, minha filha, e eu arrumo aquela casa, sabe, de todo jeito, que não sei o quê, que o bebê. Eu disse, é.
nunca vai acabar. Ela, não, nunca acaba a reforma. Toda hora é um negócio. Eu disse, nem vai acabar nunca. Você está tentando consertar a casa de quem? Da tua mãe. Da tua mãe. Tu sabe o que é que representa uma casa? É como se você pegasse, entrasse dentro da casa do seu corpo e dissesse, a partir de agora eu vou limpar aqui o fígado, vou limpar. É a mesma coisa. É uma pé de arrogância. E aí as outras áreas da vida dela tá dando o quê? Problema. Eu disse, por exemplo, você não tem lugar para receber um homem. Você está casada com seu pai. Seu pai morreu, você ficou aí no lugar. Deixa eu fazer o que meu pai não pôde fazer. E a vida está passando. E ela já tem mais de 40 e tantos anos. Se separou, tudo, e está tentando, né? Todo mundo tem esse desejo. Mas quando a gente não tem noção dessas posturas, a vida vai. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa. Não tem como voltar. Essa vida é muito rápida. Um dia desse eu tinha quantos anos, meu Deus? 15 anos, estava no pagode dançando, né? Ia para uma festa lá em Juazeiro. Um dia desse eu estava me matando de estudar para concurso. Um dia desse eu perdi minha virgindade. Ah, não, faz tempo, faz tempo. Mas um dia desse passa tudo muito rápido. E por mais que a gente tenha conquistas materiais, não tem como comprar. Se a gente não toma consciência dessa finitude, não na escassez, mas de entender que, ok, até o final da vida, eu vou fazer algo de muito bom com ela. Quando a gente está focada em uma dessas posturas, eu vou falar mais aqui, fora do lugar em relação aos nossos pais, principalmente, a gente não sabe qual é o nosso lugar na vida, da linha da vida, não sabe. Não sabe, fica assim, ó. Já fiz constelação de gente que sempre faz esse movimento. Fica assim, ó. Como é que olha para a vida? Porque está o tempo todo ainda presa às histórias do pai e da mãe. Jéssica, eu não vou ter mais nenhuma reação aos meus pais? Vai, porque memória não se apaga. Só se você ficar doente, tiver um problema. Desenvolver Alzheimer. Você acha que Alzheimer é acaso? Alzheimer é alguém que não quer mais lembrar das memórias dolorosas, de situações dolorosas. Eu prefiro esquecer para não acessar essa dor. É uma forma inconsciente de se proteger, de não olhar para suas dores. Você pode ver casal, e é muito comum isso, né? Casal que vive durante muitos anos, de repente um morre e o outro fica. Começa a desenvolver Alzheimer. Porque lembrar que aquela pessoa não está mais lá é um sofrimento tremendo. É o próprio corpo. Faz o favor de, não, não vou lembrar mais, tá? Que não consegue lembrar da infância. Teve algo lá, né? Teve algo lá. Quando a gente não lembra, às vezes, muitas vezes é uma superproteção. Então vamos lá. Não sabe dizer não, né? Sempre a mãe liga, fulana, ó, bora comigo para a feira, ó, bora ali comigo no mercado, ó, vamos ali na casa não sei de quem, bora não sei de sei quem, ó, o quê? Ei, minha filha, me leve no médico. É, né? Você não tá mais nem para sua mãe. Não liga mais não, não tem mais não, mãe não. Agora você sai. Tudo aqui já é adulta. Gente, não tem ninguém aqui. Tem alguém menos de 30 anos aqui? Não tem. Não tem. Eu acho que não. Porque com os 30 a gente ainda está na fase, antes dos 30 a gente está ainda no mundo lindo, maravilhoso, que eu sou lindo, sou gostosa, que eu viajo, que eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mentira, quando chega nos 30 a vida é assim, eita peste, não é brincadeira não. A vida não é brincadeira. Então, assim, nesse lugar em que a gente não sabe dizer, ô mãe, presta atenção, eu não vou poder. Eu tenho tal coisa. Ah, mas eu tenho não sei o que. Aí começa a chantagem, o que é que a gente faz? Sou uma má filha. Não posso. Como é que eu faço isso com a minha mãe? E começa aquela conversa. O que é que acontece? Nossos planos não vão para frente. Não tem força.
Porque o fruto está ali perto do pé. Perto. Ele não entende, ele não reconhece nem quem ele é na vida, porque só sabe ainda responder como criança à mãe. E concordar com ela, ser obediente, viu? Não seja obediente, não, para você ver. A vida vai te punir, vai nada. Se você continua na vida adulta obediente à sua mãe, aí é que você está se punindo. Tem que ser desobediente. Fazer diferente é desobedecer. Quem tem que obedecer é criança, porque ainda não tem capacidade de assumir as próprias responsabilidades. O adulto não. O adulto tem que dizer: sinto muito. Agora, se fizer na arrogância, também se quebra. Se quebra, tá? Acha que tem que obedecer, quadro dos sonhos. Agora vamos para papai, né? Papai, alguém falou aí de pai, daqui a pouco eu voltei nas coisas. Pai. Tem uma coisa muito comum, tem uma pessoa que até está aqui, vai ouvir. É o pai que está nas drogas, né? Seja álcool, algum vício. Deixa eu dizer uma coisa: se você continua dizendo para o seu pai, pare de beber, você está fazendo isso aqui para a vida, ó, virando as costas. É uma, vou falar essa palavra, é uma puta de uma arrogância. O pai está numa dor emocional, em lealdade, normalmente, ao pai. Olha só, lá vem Morgana, vou falar já já disso. O pai está numa dor muito profunda que você não sabe o que é. Você não está conseguindo nem dar conta da sua vida, vai dar conta da vida do teu pai. Jéssica, mas eu tenho muito medo do meu pai morrer. Seu pai vai morrer no destino dele. Não necessariamente pode ser pela bebida. E nada do que você faça vai livrar o seu pai do destino dele. Nada. Jéssica, o meu pai morreu em tal situação e eu fiquei com o sentimento de que eu não pude fazer nada. Outro movimento muito comum de não se despedir do pai, e aí é que é pior, porque essa pessoa normalmente vai entrar em depressão. Ela está olhando para a morte. Na morte vou perdendo a energia, vou perdendo, porque eu estou presa. Eu estou presa, a gente sempre fica preso ao que a gente rejeita, ao invés de aceitar. Se eu estou olhando para um lugar que é de morte, quem vai ser a próxima morte? A minha. Às vezes vai ser uma morte em vida, uma morte improdutiva, uma morte a planta que está lá, aparentemente bonita, mas está oca, não consegue gerar um fruto. A gente não é muito diferente das plantas, não. A gente está aqui. Só a nossa diferença de outros seres, de todos os outros, aí está dentro do mesmo ciclo, das mesmas leis. A diferença é que a gente tem a capacidade de racionalizar. Só que só a parte racional não é suficiente. O negócio é que a gente tem uma plantinha cheia de emoções. E são essas emoções que faz a gente repetir os padrões. E às vezes as emoções nem são nossas. Elas são, ó, muito antigas, tá? Vamos lá. Ah, meu pai também bebe. Eu vou marcar, viu, Jéssica? Marque aí uma constelação para ele. Eita, depois não reclama que procrastina, não consegue fazer o dinheiro multiplicar, começa a ter problemas de saúde, não consegue arrumar um parceiro disponível, porque seu nível de exigência é altíssimo, né? Muito alto para encontrar um homem. E aí não tem espaço para um homem. Só tem a daquela fantasia do homem que não é homem, que é outra coisa, menos homem. Aceitar o destino dos seus pais é o que vai te dar força. É desafiante? Muito!
Haja postura interna diária. Vocês acham que quando eu venho dar aula, quando eu vou atender, você acha que eu faço o quê? Dobro o joelho todos os dias em relação ao meu pai e à minha mãe. Todos os dias. Eu não estou mentindo. Eu não falei ontem, né? Esse movimento de sair da zona perto de mãe, de vó, sempre é um lugar de muito conforto. Um conforto muito mais material, de saber, né, que as coisas ali não têm tantos riscos. Qualquer coisa tem a quem recorrer. E aí tem várias outras coisas internas acontecendo, e fazer esse movimento, por exemplo, de vir para cá, é um movimento conectado com quem? Com o pai. E esse ano, eu não contei, né? Eu tenho um outro nome. Eu tenho um outro nome. Eu percebendo algumas dificuldades na minha vida, de crescimento mesmo, de expansão. E aí, em um dia, vai lá, vem cá, eu não assumi meu primeiro nome. Meu primeiro nome, mais em breve vocês vão ver eu usar ele, é Jéssica, com Y, Marques Cardoso de Oliveira. No Instagram eu já botei o Cardoso. O meu pai me registrou quando eu nasci, só que eu só soube disso com 18 anos. E aí, durante toda a vida, eu fiquei o quê? Deixando para lá. Não conhecia meu pai? Meu pai me registrou, que é o registro que eu uso. E aí, eu fui fazer um treinamento de coisa de visão sistêmica, e aí eu trouxe essa questão. E aí veio muito medo, muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. E eu não estava entendendo. Na verdade, eu estava com medo, a minha criança estava com medo de assumir meu nome por conta da reação do marido da minha mãe. Resumo, foi feita uma constelação, botou meu pai, botou o marido da minha mãe. E eu preciso assumir meu nome. Eu tenho meu nome, o meu primeiro. Então, fazer esse movimento para cá já é um desdobramento daquilo que eu vi antes. Eu não estou mentindo. 2 dias antes, meu joelho começou a doer. Direito, que é pai. É o joelho que joga a gente para frente. Quando eu desci no aeroporto, eu não consegui caminhar. Travou, 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 travou. Mas o quê? Eu consciente. Eu fiz a gente vai. Fiquei falando, falando, falando se a gente vai. Tá tudo bem. Fiquei falando, falando, falando. Pronto. Cheguei aqui, fiz uma massagem. Deu mais alguma dor? Nenhuma. Aí parecem umas coisas bem simples, né? Mas quando a gente não sabe disso, o que que acontece? A gente para, a gente desiste, porque são as resistências que vão vir normais e vai estar acontecendo com você, mas você nem enxerga. E aí você pode fazer exercício no seu dia a dia, na hora de buscar um emprego, na hora de, sei lá, marcar uma viagem, fazer uma mudança. Ó, tem algo aí, tem algo conectado com o pai. Às vezes pode ser uma lealdade também, tá? Se a gente acha que nosso pai foi um fracasso, quem somos nós para ser melhor que eles? Não consegue. Como assim? Eu? Eu? A gente não consegue avançar, tá? Então, bora lá. Quem mais? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Botem aí. Hoje tá melhor que ontem, né? Eu nem fazer o exercício ainda. Hoje vai demorar um pouquinho mais. Vamos lá para tentar adiantar. Tem raiva, julga o pai, fala que o pai trai a mãe. Primeira coisa, eu tenho raiva do meu pai porque meu pai trai a minha mãe. Quem é você? É a mulher dele? É? Para estar preocupada se ele trai, se ele não trai? Você é filha. Coisa muito comum que eu vejo na constelação. A pessoa traz, Jéssica, eu estou dentro de um relacionamento indisponível e o homem tem uma. Às vezes uma pessoa nem chega contando que tem medo, né? Tem vergonha.
E aí, ou a pessoa já chega contando, né, que é amante, ou às vezes chega dizendo que não está em sorte no amor, que bebê, bababá. Quando vê, falei, mas esse homem tem outra mulher, né? Você é amante? A pessoa é, sou. Quando vê lá é o quê? Julgou o pai que tinha amante. Ela está identificada com a amante do pai. Repetindo a história. É desse jeito. A gente não tem força para fazer diferente dos nossos pais, principalmente quando a gente julga, rejeita. Deixar a história com nossos pais é o que nos dá força, sem arrogância. Sem arrogância, tá? Achar que o pai é um super-herói. Meu pai é muito perfeito. Nossa, meu Deus. Pense no homem. Tá rindo, né, Lorena? Meu pai, ó, não conheço nenhum homem tão perfeito como meu pai. Meu pai? Pai é o herói. Pai não sei o quê. Meu pai? Ave Maria. Meu pai, meu pai. Outra arrogância. Nesse lugar você tá, ó, botando o pai num lugar muito grande. Você vai continuar cheia do papai e as consequências são as mesmas de quem exclui. Dificuldade de sentir uma direção na vida, porque o pai é esse que faz a gente se direcionar. Na mãe, a gente fica naquela zona presa, que não cresce, que nada evolui, tudo é limitado, tudo é confortável. Para ir para o pai é o que faz a gente ter um direcionamento, se arriscar, ir para outro lugar. Ou às vezes fica, às vezes, procurando o pai também, viu? A gente às vezes procura o pai no mundo. Essa necessidade de sempre achar que o próximo lugar, a próxima cidade é sempre o melhor lugar. Eu quero viver no mundo. Quem está buscando, quem está no mundo, está buscando o pai também, tá? Inconsciente. Então, aquela pessoa que está no lugar em que enxerga esse pai como quase Deus, e às vezes não teve o pai, aí ó, projeta também em Deus o pai. Aí é falta de pai também, mesmo jeito. Entra numa religião e fica cega. Cega, 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 cega. Aí projeta às vezes o pai em quem? No pastor. Aí se o pastor trai, faz a mesma coisa que o pai, as desilusões, né? Vão por água abaixo. Tá fazendo sentido, né? Então, colocar o pai nessa posição de herói também é muito perigoso. Te enfraquece. Procrastina, falta foco. Mesma coisa de quem exclui, certo? Julgar o fracasso do pai vai fazer você também fraquejar. Você vai fracassar e vai repetir a historinha do papai, independente da história. O que foi que ele fez? O que mais? Tem pena do destino dele, né? Ah, o meu pai só trabalhou na roça. Meu pai trabalhava não sei de quê, ou meu pai foi uma pessoa que só trabalhou e não estava disponível. Eu chegava já estava dormindo, né? Se tá também presa e não aceita esse destino do pai, também você não tem força, fracassa. Que mais? Conta a sua vida para ele, a mesma coisa, best friend. A cada 10 decisões, 10 são com ele, 11, 12 também nesse lugar de amiga do papai, você não tem força para avançar na vida. E o prosperar é muito pai, tá? A mãe sempre é o reconhecimento da nossa capacidade. E o pai é sempre esse que faz a gente sair dessa zona de conforto e ir para o novo, correr um risco, passar por situações de desconforto, de risco. Sempre que a gente está indo para algo maior, sempre precisa do pai. Só que primeiro eu tenho que olhar para a mãe. Tem vergonha muitas vezes do pai. O pai, sei lá, cometeu um crime. O pai tem uma profissão que você acha que não é legal, é lixeiro, sei lá. Julga o pai pelo destino dele ou porque ele bebeu muito. Ai, já ouvi muito isso. Meu pai faz muita vergonha, ele é alcoólatra e já fez a gente passar muita vergonha. Nesse lugar também você se enfraquece. Que mais? É,
Às vezes você passou muito tempo, não teve essa presença, aí chegou um momento que você se aproximou desse pai, porque ele se separou de sua mãe, e aí você acha que pelo fato de você ter procurado ele, ele tem que estar ali procurando, para estar ali reconhecendo, olha, minha filhinha querida, de ficar forçando, sabe, a proximidade, de forçar uma relação idealizada por você. Bota uma coisa na sua cabeça, adulto não tem mais aquela relação que a gente fantasiou, não. É só aceitar. Não tem mais esse negócio, que eu vou tomar minha mãe e minha relação com ela vai ficar maravilhosa. Vai não. A maioria das vezes não vai. Vai continuar do mesmo jeito, só que é a forma como você olha para ela que vai mudar a sua vida. E a vida, por exemplo, dos seus filhos. E a vida, por exemplo, dos seus netos. Porque se hoje você já está tendo consciência que tem um nó aí, e que esse nó vai passando de geração em geração, porque se chegou até você, é porque já vem lá de trás, qual o melhor, qual a melhor coisa que você deixa nessa vida? A mudança. Você libera quem veio antes e está passando isso adiante. Para que filho, neto, bisneto não precise mais estar nessa coisa de excluir pai, excluir mãe. Sim, você veio com essa missão. Se você está aqui, você veio. Você se colocou. Em algum ponto você escolheu querer olhar para isso e não mais repetir. Eu tenho certeza disso. Mas não é simples nem fácil, tá? Vamos lá. Quem mais? Sim, forçar. Então, vamos lá no trabalho, resumindo. Então, todas essas posturas com os pais, a gente vai jogar também no trabalho, tá? Às vezes, no trabalho, se eu não tenho um respeito pelo meu pai, eu também não tenho respeito por um chefe. Eu também não respeito a hierarquia dentro da empresa. Eu não respeito quem chegou antes. Você não vai ficar em emprego nenhum, vai ter problema em todos. Se você não reconhece, por exemplo, a importância daquele seu emprego lá de recepcionista, ou daquela de vendedora de sapato, ou daquele momento lá que se você não reconhece também tudo isso, você também não tem força para ir para uma próxima profissão. Não tem. Todos esses fazem parte. Tudo que veio antes faz parte. E aí também você tem dificuldade de olhar para o novo, porque tem algo ainda do trabalho anterior que você não compreende. Eu poderia falar mais e mais, mas eu foquei muito em pai e mãe, mas tem várias e várias e várias posturas em relação ao trabalho também que impede a gente avançar para o próximo, tá? E em relação às amigas, irmãos, essa é a boazinha. Jéssica, mulher, estou passando por um problema, tu não tem noção. Oxi, não, bebê, começa a contar, e você, ó, com um projeto para fazer. E tá, tá bom, amiga, ó, você precisar, mulher, venha para cá, venha, tá? Deixou? Sempre você está disponível para todas as suas amigas, todas. Sempre está abrindo mão. Por quê? Porque você continua no lugar de ser reconhecida a boazinha. E não suporta ver a tua amiga sofrendo e chorando pelo paquera, pelo ex, pelo marido. E toma a frente. E fica com raiva do marido dela. Ou ela sabe que ela vai voltar com ele, que é a história dela. E fica dizendo para ela o que ela deve fazer. Fica dizendo para ela que ela deve fazer constelação. Mulher, faça, faça, faça. Vou aqui, viu? Ligar para a Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? É o seguinte, a minha amiga tá precisando da constelação. Quanto é que tu cobra? Tu tem para que dia? Eu falei, oxente, é para amiga, para tu. Quem tem que constelar é você. Às vezes tem gente que chega assim. Gente, o lugar de ajuda é mostrar caminho e não fazer nada pelo outro. Aponta, ó. Você já conhece a constelação? Já ouviu falar? Chega essa pessoa aqui, pergunta a ela lá. Se a pessoa quiser, ela vai vir falar. Se ela quiser e estiver pronta, ela vai ver em agenda. Se ela não quiser, ela vai continuar lamentando para você. Você vai ficar com dó. Às vezes, vocês duas estão numa relação de você, ela lamenta e você simplesmente é o quê? A parceirinha dela, a aliada dela. Porque vocês duas vão se unir para atacar o algoz, quem está causando problema. Isso é muito comum, a gente faz isso com nossos pais também. Quem mais? Critica, vive criticando as escolhas da sua amiga. Isso mostra o quanto que você não está focada na sua própria vida.
Você está vendo mais os defeitos delas e está ignorando os seus. Quando a gente fica apontando, é aquela coisa bem antiga, é clichê, mas é real. Quando eu estou apontando, o meu foco, o meu olhar não está para a minha vida, está para outra pessoa. Eu não estou centrada na minha rotina, no que eu quero, nessa visão de futuro. Eu me perco o tempo todo. Às vezes também eu me perco muito com o celular, tá? Celular sai perder mesmo. Celular, o celular vicia. Sim, a intenção dele é que você fique muito tempo de tela. Mas a situação é, você é adulta e você pode mudar isso. Se você está tendo muito tempo de tela, eu falo isso que às vezes eu faço, tá? Eu uso muito TikTok. Quando eu vejo que eu estou muito em TikTok, eu falei, do que é que eu estou fugindo? Sabe o que eu faço? Desinstalo o TikTok. E fica alguns dias que a gente fica fazendo, né? Um movimento de repetição. Aí eu dou uma. Pronto, aí volta ao normal, eu entendo o que é, depois volto. Porque ele é perigoso. TikTok é perigoso, viu? Falando sério. TikTok é perigoso. Se você procrastina, você vai ficar lá o dia todo. Quem mais? Sim, falei sobre focar para ti, se mete na relação da sua amiga com o parceiro. Você quer dizendo para a mulher, toma vergonha na sua cara. Tu não sabe que ele te traiu. Mulher, toma vergonha na sua cara. O cara tá vendo que ele não te valoriza. Mulher, gente, tudo isso, a gente tá focada na vida do outro, menos na da gente. Isso perde muita energia. Tudo bem? Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui. Eu vou botar botar grupo, 3 pessoas, viu, juntas. Liguem a câmera aí, vou fazer um exercício. Eu vou selecionar aqui, vocês vão para uma sala. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão olhar para essa pessoa, as duas, vai girar, tá? Primeiro vai ser você vai escolher fulano representa meu pai e fulano representa a minha mãe. E depois vocês vão trazer para mim como é que foi olhar para o pai e olhar para a mãe. Qual dos dois foi pior? Vocês vão falar aqui no chat, tá? Qual foi pior e o que veio? Para você, qual foi mais difícil? Eu creio que foi para a mãe. Ah, o pai estava, eu não sei, para a mãe foi mais. É engraçado isso, né? Que como você falou que a gente tomou o pai e a mãe, mas em algum momento você percebe que ainda tem algo que não está totalmente encaixado, né? E qual foi a emoção que veio? Tem nome? Ah, eu fiquei assim meio, nossa, por que tá sentindo isso, né? Que era para estar bem, Ah, que tá. era para estar tudo, ainda tem alguma coisa ainda que precisa ser alinhada, né? Vista, Sim. vista. Tem algum de vocês que foi bom olhar para um dos dois? O que sentiu? Fala aí para mim, Ana Maura. É, Tá para bom. mim foi tranquilo olhar para os dois. Beijo, Tá Lorena. ouvindo? Sim. Foi tranquilo olhar, não tive vontade de chorar, consegui olhar para os dois, mas o que as pessoas representadas sentiram do pai foi primeiro medo e depois calma, e da mãe que queria me colocar no colo, mas ao mesmo tempo sentia que algo impedia. Mas eu consegui olhar para os dois. Tá vendo? Quem é que é grande nessa relação? É ela. Quando a mãe quer dar colo e a gente não aceita, que a gente tá maior que ela ainda, exigindo alguma coisa. E aí tem uma parte nossa ainda que a gente fica reivindicando, né? Tá? E aí nesse lugar, você falou hoje, né? Me sinto cansada. Como foi que você falou lá na caixinha? Exausta, é como se eu estivesse num beco sem saída. Tem algo ainda aí para ser visto, tá?
Quem outra pessoa? Só para dar um exemplo e daqui a pouco eu vou falar. Oi, Jéssica, eu posso Oi, falar? Débora, pode? Ana Paula já tinha levantado a mão. Pode Ah, falar. pode falar. Então, Jéssica, eu sempre me coloco assim, eu julgo minha mãe e meu pai, vamos dizer assim. Mas a Tá. minha mãe, eu vi ela como uma menina, perdida, querendo viver a vida, querendo descobrir sonhos, ir para a vida, assim, descobertas, ser feliz. E ela? E o meu pai, quem E ela era? em relação a Mariana. você? Não, e ela em relação a você? Ela queria sempre estar próxima, assim, é, como se algo assim atraísse, né? Queria estar perto. Sim. E a história com meu pai é o seguinte: eu não conhecia o meu pai, e através da sua história, através dos seus depoimentos, eu resolvi em agosto ir atrás do meu pai, depois de 37 anos. Meu pai não era quem eu pensava, aí eu conheci meu pai, né? Comecei a investigar, conheci meu pai só por videochamada, ainda não conheço pessoalmente, vou conhecer mês que Eita, vem. que legal! Mas olhei para o meu pai como um menino. O meu pai tem problema com álcool, Uhum. devido a coisas que acontecem, devido à dor, né? Devido à dor emocional dele. Mas então olhei ele como um menino. No caso, meu pai foi representado pela Angélica, né? Então eu vi ele como um menino perdido, assim, naquela dor que ele enfrenta, talvez aquilo que ele passou com os pais também, né? E com as outras coisas que foram acumulando e a bebida como uma fuga. Ah, Eu vi, eu me senti assim. olha que interessante, né? Meus pais como uma criança. Tá na arrogância? Apesar que ela já está fazendo o movimento de olhar para esse pai, mas pode dizer, a mãe sabe o que é que você precisa enxergar, Débora? É que por trás de seus pais tem os pais dele, é com eles que ele resolve. Você não é mãe de nenhum dos dois. Você vai encontrar seu pai, porque isso realmente fecha um ciclo interno, eu super entendo. Fecha um vazio, faz bem, é possível, que bom que é possível, mas você não é mãe deles. Não tem vida que caminhe quando a gente está botando alguém que é muito grande. Imagina, botando o pai e a mãe. Resta o quê de energia para a gente olhar para a vida? Não resta. Fica sufocado. Aí fica a vida estagnada mesmo. Não tem como, não tem. Imagina você botando seus pais hoje nos seus braços, como eles são, do tamanho que eles. Você dá conta? Não, Eu estou falando isso para todo mundo. Essa é a vida real. Essa é uma postura real. Só que, claro, quando a gente vai compreendendo muito mais, é um movimento simples. Não, não é. A gente tem que compreender. Eu não falei quase nada das leis sistêmicas que estão por trás de cada uma dessas. Que é isso que eu falei. Para a gente começar a prosperar, a ir avançar, a gente precisa olhar para essa raiz. Mas eu preciso entender quais as leis. É bonito quando a gente fica, né? Ai, minha mãe, a bichinha, meu pai. Ou às vezes fica fuçando demais as histórias deles para tomar a dor. Eu fui pegar um Uber aqui sábado, domingo para ir para a praia. E aí nada é acaso, a menina que estava comigo, enfim, se conectaram e eu vi o que era, mas eu no meu canto, eu dei uma e deixei, só porque ouvindo. E a mulher começou a falar, e eu disse: um dia eu tive um sonho e mandaram eu pesquisar sobre a história do meu avô e eu fui atrás e descobri, botei na internet, tá lá, o meu avô foi um padre de tal canto que fez um negócio, tal, 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 tal. Depois disso, minha vida desandou. Ela não conhecia a constelação, não. Aí eu escutei. Ela disse que a vida dela desandou. Por quê? A forma como a gente vai buscar a história. Que é a forma como a gente enxerga a história que faz a gente ficar preso ou não.
Querendo salvar, né? Meu pai era alcoólatra. Meu pai, um ano depois, parou. Sabe o que eu questionei a ele? Nem fingi que nem sabia que ele bebia. Não questionei nada. Só queria saber quantos filhos ele tinha. E olha que interessante. Eu desenhei uma árvore. Nessa árvore eu criei vários frutos. Peguei um papel, um guardanapo que a gente vai almoçar, e só queria saber quantos irmãos eu tinha. Ô, Além de que eu Jéssica, tenho 8. sabe quantos irmãos eu tenho? Quantos? Já tinha 2 por parte de mãe, descobri que tem mais 11. Ah, é! Isso que é riqueza, cara! Isso que é riqueza! Isso que é E um país rico. a minha vida mudou muito, embora eu tenha que tratar toda essa parte, né, olhar para Sim, essa raiz, claro. mas assim é impressionante como esses irmãos eles tiveram aquela vontade de me conhecer e quando um irmão falou para o meu pai, falou assim, olha, tá vindo falou menina, né, tá vindo uma moça aí lá do Mato Grosso do Sul, e ela falou que é sua filha. E ele falou assim: ah, não precisa nem de DNA, eu sei quem ela é. E ela é minha filha mesmo. Ai, que E lindo. então isso aí trabalhou assim questão do pertencimento, porque eu me senti, né, parte. Sim. A minha origem, né, saber da onde eu vim, quem era o meu pai, porque na verdade eu achava que o meu pai era um outro homem que a minha mãe teve um relacionamento e ele acabou falecendo, mas eu Hum, tinha medo de perguntar para minha mãe, eu não queria cutucar a ferida da minha mãe. Aí sim. eu comecei a investigar, até que um dia eu falei, mãe, eu pareço com o meu pai? E a história desabrochou, né? Na verdade, essas verdades a gente sabe desde sempre. Eu era criança e eu vivia questionando. Eu era criança, muito pequena. Por que que eu fui registrada nessa data aqui em Salvador, no mesmo dia que meu irmão? 3 anos depois que eu nasci. Desde criança. Desde criança. Então, na alma, a gente sabe, não existe mentira para um sistema familiar. A gente sabe. A gente pode não ter consciência, mas a gente sabe. Sempre sabe. Não é à toa que um movimento simples desse aqui já traz para a consciência que algo precisa ser visto em relação aos pais de vocês. Senão, não consegue fazer esse avanço. A gente fica travado. Não tem estagnação, não tem prosperidade, enquanto a gente não resolve essas figuras internas. Ela é a sustentação da árvore. Não tem como dar fruto. Jéssica, mas como a Franci falou, eu achei que estava resolvido. Lá na vida dela tem alguma coisinha que está relacionada à mãe. Ó, potencial, dinheiro, profissão, ter esse reconhecimento de ao que eu sirvo, que mais? É, dinheiro, como já falei, autoestima, é mãe. Se reconhecer como mulher, como feminina, é mãe. Saber receber um homem é feminino. Vou para o pai. O pai é constância, é foco, é correr risco, é crescer, é ir para o mais, é fazer essa mudança de um lugar estável para um lugar instável, que o mundo estável é mãe, o mundo instável é pai. O mundo, de fato, Michele, trabalha no digital, vai ter que tomar pai. Se não tomar pai, não cresce. Não cresce. A gente sempre vai ficar batendo na trave. Dei só esse exemplo aqui, porque depois eu vou falar mais sobre, que eu tinha puxado antes sobre digital, e lembrei agora, eu vi o nome dela, digital. Gente, se alguém ia falar, Ana Paula? Obrigada, viu, Débora, por compartilhar. Muito legal, fico muito feliz. Muito feliz mesmo, Eu que coração, que eu agradeço. sei o que é isso. Sei o que é. Ah, o coração está preenchido. Você vai ver sua vida mudar horrores. Você vai ver. Oi, Ana Seu Paula. conteúdo já mudou muito a minha vida. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada por permitir servir. Oi, Ana Paula. Jéssica, quando eu escolhi, né, a mãe e o pai, e assim como elas falaram o que eu estava sentindo. E quando eu olhei para minha mãe
me retrata assim muito trabalho, sofrimento, aquela coisa que você fala que não pode ficar sentindo pena, essas coisas. Eu preciso trabalhar isso, mas é forte em mim, isso que eu fico sentindo de como foi a vida dela. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, mas é como, Jéssica, que eu só conheço ele de ouvir falar, eu não lembro nem da voz dele. Eu tinha 9 anos. Como é que com 9 anos eu não consigo lembrar da voz do meu pai? Ô, Ana Paula, eu lembro um pouco da constelação de Ana Maura, mas no acidente de carro, você estava junto? Estava, estava. Esse é um processo inconsciente de defesa, de não acessar a dor. Eu lembro olhando para os olhos dele, Jéssica, no momento, e eu falo até hoje que eu lembro que os olhos dele ficou azul na hora. Não sei por que eu lembro disso até hoje. Mas é porque as memórias traumáticas, elas são mais fortes. E aí isso impede de conectar com ele. Pode ser que um dia se lembre? Pode. Mas é porque a dor do trauma está maior. Entendi, Ela oculta todas as outras. Mas você já está entendi. fazendo. A Namora já puxou você para esse mundo. Tem mais volta, não, Sim, tá? Tem mais Oh, volta, não. não, não tem Que não. bom Está que sendo tá. muito bom mesmo. O olhar para a mãe, então, desde aquele dia que a gente conversou, já falei com Maura, é outra visão 100%, 100%. Preciso melhorar muita coisa, mas eu já vejo completamente diferente do que eu via. Pois é. Então, como. Gente, é porque elas constelaram a empresa delas, né? Até agora, foi esses dias, semana passada. Isso. E aí, Ana Paula, lá jamais seria um lugar leve. Meu pai, agora que eu escolhi, falou: você falou certinho. A mãe, Falou o muito quê? preocupada. A mãe falou que eu estou muito preocupada e eu estou assim, no sem comentário de preocupação. E o pai falou que eu aparento a fortaleza, ser forte, mas que um peso, que eu estou com um peso e que eu sinto também, Mas, né? mas você já sabe para quem você deve devolver, né? Já sabe. Já pode pegar Isso. uma bolinha. Pega uma trouxinha de roupa lá da lavanderia, uma bem Sim, grande, pega assim e fala: Ó, mamãe, tome, tome, sei lava sim. essa roupa aí. Sim, eu estou mancando com os joelhos, Jéssica. Tá Aí vendo? eu falei, eu tenho que arrumar uma almofada, um travesseiro, mas eu tenho que aguentar ajoelhar. Mas eu preciso ajoelhar. Passa, Joana. Você está ajoelhando todo dia, né? Tá no caminho. Isso é bom, faz bem. Michele levantou Jess. a mão, né? Quem foi que falou? Só... Foi, só falar um rápido aqui, Jéssica. Hum. No momento que teve lá a interação, mãe me traz hoje calmaria. A sensação que eu tinha era de calmaria. Mas pai ainda me dá essa parte de ficar com o coração acelerado. E já constelei já algumas vezes, sempre aparece o contexto de pai. E na última constelação houve uma situação nova que eu já sabia, entre aspas, né? Mas que é algo que é um segredo da família, que preferem não falar, não colocar, né, as cartas na mesa, mas ainda tem essa ansiedade com o pai. Tá, mas você ia. Ah, isso foi o que você viu no exercício? Oi? O que foi que você viu A no exercício? a ansiedade, sim, né? Assim, o coração acelerado, aquela quando trata em relação ao pai, quando olha para pai, né? Mas aí a que eu estou citando aqui dessa constelação não foi hoje, não, foi uma outra Ah, situação. não, o exercício de hoje ainda te traz uma ansiedade em relação ao pai. Sim, E em relação à mãe foi tranquilo. calmaria. Olhar para a mãe, olhar E do calmaria. seu pai em relação a você? A mesma coisa, foi a mesma coisa da pessoa que eu sim,
pedir que representasse o pai, foi a mesma sensação que ela teve, Dos dois. os dois. Se o segredo é dele, deixa com ele, Michele. Tu é só filha. Tu é a mais nova, né? Eu não sei qual é, nem precisa falar, mas deixa o segredo dele com ele. Respeita. Às vezes ele sente que você pode descobrir, que já descobriu. É a forma interna como você vê, como você está vendo esse segredo. Se tiver julgamento em relação a isso, Na verdade, não é 100% segredo, não. Só não é assumido. é segredo. Ele, não, ele sabe que existe, todos da casa sabem que existe, mas excluem, né? Não querem colocar a pessoa dentro. Entendi. Não aceita, na verdade é não aceitar, né? Pode ser algo relacionado a essa postura em relação a ele. Viu? Que aí é isso que eu te falo. Não adianta a gente achar que está tudo bem aqui. Tem uma postura interna. Quando a postura interna estiver tudo bem, você pode ter certeza, vocês vão olhar para o pai de vocês, fazer esse exercício de novo e vai estar tudo em paz. É mágico. Esse é um sinal. Tinha outra pessoa que vai falar, embora terminar, que hoje rendeu. Finalizar aqui. Já que eu nem falei tudo. Bruna, pode falar, Bruna. Eu fiquei triste e me senti culpada e triste, porque como se eu estivesse fazendo os meus pais ficarem tristes. Que a Sim. gente está com um problema, mas eu não consigo fingir que eu não tô magoada. E Entendi. aí o meu pai, mas eu fiquei mais triste ainda de ver meu pai triste do que minha mãe, como se eu culpasse ela e eu fiquei mais triste por ele. Tá. A culpa, ela é uma ótima desculpa para a gente não assumir nossa responsabilidade. E aí, nesse lugar de culpar o outro, eu faço o quê? Eu vou punir o outro, que eu acho que deveria ser o culpado. Então, aí não tem só uma questão com o pai, tem a questão com os dois, tá? Mas você já tem consciência de aquilo que eu falo. Por mais que a gente ache que está tudo bem, não está bem interno ainda. Se é relação com mãe, potencial, autoestima, dinheiro, aquele script todinho, vai ter problema. Ah, tenho dificuldade de dar prosseguimento, tenho dificuldade de disciplina, tenho dificuldade de botar um projeto adiante, tenho dificuldade de começar uma coisa e terminar. Pai, não tem para onde correr. E aí, no bolo todo, chamado vida, a gente fica presa. Aí adianta fazer curso de... Ah, eu vou fazer mais um curso. Ah, sei lá, vou sair da casa dos meus pais e vou prosperar. Vai não. Se você não resolver as coisas com eles, você vai voltar. Não tem força. Não tem força para ir para o seu lugar e para ir para a vida. Porque ainda está, ó, tentando o tempo todo resolver alguma coisa aqui atrás. A gente vira as costas mesmo, sabe? Sabe o que é virar assim, ó? Aí a vida tá aí. Tem um bocado de oportunidade aqui. A gente vira as costas. Só que essa tomada de consciência a gente precisa fazer, ter ela e também entender quais são as leis. O que é que eu tô bem aqui ou não tô? Observar isso no dia a dia. Porque deixa eu falar uma coisa. Uma constelação nada substitui uma constelação. Nada. Nada. Eu sempre falo, não constelo ninguém em menos de 4, 5 meses. Não faço isso. Se eu fizer isso, eu não estou te ajudando. Estou interessada só no seu dinheiro. E tem muito por aí que está preocupado mais com o seu dinheiro do que com o seu serviço. Jess, tu me perguntou e a representante do meu pai estava tranquilo. E a minha mãe estava sentindo angústia, dor.
E eu te falei aí, eu comentei no chat, joelho direito, mas não é meu joelho direito, é meu joelho esquerdo. Tem meses que me incomoda demais. Demais, demais, demais. Chegar, às vezes, a não conseguir andar direito. Tô falando alguma mentira aqui. É o próprio corpo dizendo para ela. A dificuldade com a mãe. E, e, e assim, no meu coração, eu já tomei minha mãe. Ah! Entende? Que, que tem Tem, mais coisas um- assim. tem uma frasezinha bem curta, que eu aprendi isso muito com a constelação e foi em um curso. Eu não sei se isso é uma fala de Bert, mas é o seguinte: quanto mais eu olho para tudo isso, eu percebo que eu sou muito pequena. Muito pequena. Todas as vezes que eu constelo, todas as vezes que eu sirvo, todas as vezes que eu faço um curso, todas as vezes que eu compro um livro, eu percebo o quanto que eu sou pequena. Alimento para a mente não resolve nada, e é isso que eu vou falar amanhã. Não é o alimento para a mente que muda. Eu vou falar dos 3S, baseado na neurociência, na epigenética e, claro, física quântica também. Se eu não faço o movimento dos 3S, eu fico presa só no S do... Eu sei, eu sei, eu sei. Aí eu tomo decisão, um bocado de decisão, tô lá batendo de novo com a mesma situação. Vou para outro canto, vou para outro trabalho, mesma situação. Camila, gratidão. Amanhã a gente se fala, tá? Amanhã tem. Mas fui no fluxo aqui do que senti. Gratidão. Vou fazer outras mudanças, mas eu ainda não compreendo. Meu grande, já são. Calma, Jéssica, tá tudo certo. Você puxou a família do pai. Não arruma problema, não. Sabe o que é isso aí? Sentimento de ela não se reconhecer igual às outras mulheres. Por que que meu seio não é igual a delas? O mesmo movimento faz aquela que quer tirar. Quando eu rejeito minha mãe, eu não aceito meu corpo, eu fico tentando o tempo todo se ajeitar. Autoestima. Então, como eu estava terminando de falar, eu vou falar. Não adianta a gente só saber. Eu sempre respondo tudo lá na caixinha, tudo. Tem gente que realmente faz alguns movimentos, mas não é só o saber. O saber é muito pequeno. O saber é muito pequeno. O que faz a gente é o outros 2S que eu vou falar amanhã. E, gente, vou terminar, que hoje passou bem mais, mas eu espero que de alguma forma tenha contribuído, que vocês durmam com essa imagem de que também está tudo certo, não tem tempo errado. A gente só encontra as verdades que a gente precisa no momento que a gente realmente está pronto. Não tem tempo errado. Esse tempo que a gente usa o Cronos aqui dessa Terra, né? Do que a gente. A mente é muito limitada, então a gente não vai chegar em nenhum lugar. Porém, uma coisa é certa. Desde que o mundo é mundo, prosperar é uma escolha. E a única coisa que você vai fazer nessa existência é se melhorar. Todas as pessoas que você encontra no meu caminho vão ser um espelho do que você precisa melhorar em você e daquilo que você já melhorou. Não tem nenhum outro objetivo nessa existência que não é se melhorar. Não é, não existe outro. Todas as outras coisas que vão vir são os frutos daquilo que eu nutro, cultivo em mim. Por isso que depois dos 30, esse bate, o chamado é grande. A gente só apanha, apanha, apanha. Até antes dos 30 era a hora de brincar, experienciar, se divertir. Daqui em diante, ó, só que a gente pode continuar tendo problemas, mas aprender a lidar com eles, porque os padrões, eles vão continuar rodando aqui dentro.
Eles não vão ser apagados. Mas a gente já pode aprender a lidar com eles. Certo? Gente, foi um prazer. Nos vemos amanhã às 8 horas. Deixa eu ver se tem algum recado aqui que eu deixei aqui. Ai, hoje essa luz me deixou mais tranquila. De ontem estava. Então, amanhã eu vou abrir mais perguntas, porque amanhã vai ser outro tipo de conteúdo. Hoje foi exercício, foi mais pancada. E vou falar muito, né, de um padrão que eu percebi na minha própria jornada de vida, desde quando eu saí da polícia, desde quando tive um problema ano retrasado, e de algumas coisas de rotina que eu percebi. Que mais? E dos 3 S's, né, que é o que vai fazer você, de fato, sair dessa programação de estagnação para voltar, ó, fluir. E ainda mais, é melhor quando a gente está junto de outras pessoas que também estão no mesmo caminho, né? É mais fácil. A própria neurociência fala sobre ambiente. Onde, como é? Eu não sou religiosa, mas tem umas frases na Bíblia que são muito interessantes e são verdades. Onde eu e dois, né, não sei quantos estão juntos, lá estarei. Onde 2 ou 3 estiverem presentes, ali eu estarei. Aí você vai procurar isso, está na neurociência, está na energia, está em tudo, né? Tem mais força, não tem para onde correr. Não tem. É mais fácil. Por isso que a igreja funciona tão bem, para os dois lados. Porque, ó, grupo, A vida é relacionamento, né? também. Sim, sempre é. Sempre eu sou aqui, por exemplo, Ionara é uma parte minha, eu sou uma parte de Ionara, você é uma parte minha, Angélica é uma parte minha, eu sou uma parte dela. Não tem nada errado. A gente não se conecta com as pessoas erradas. A gente se conecta com pessoas que têm algo nosso. Sempre. Sempre é espelho. Às vezes tem uns espelhos que são difíceis. Mas mesmo Jéssica, assim, rapidinho, a gente está carregando um sentimento estranho, mas positivo. No meio disso tudo, nós conseguimos enxergar que não vai ser tomar um curso sobre marketing, nem sobre finanças, nem investir no Instagram. Hoje a gente consegue ver, claro que tem muitas coisas para a gente conseguir seguir nosso caminho, mas hoje a gente consegue enxergar que o problema não é o cliente que sumiu, não é o carro que quebrou, tem algo que foge ao nosso controle, que hoje, não é físico. gente, E está sendo muito importante, porque nós estamos conseguindo, juntas, olhar para onde realmente está o nó. eu sou suspeita em falar. Eu amo esse negócio. Amo. Amo. Eu vou dormir, tentar dormir, porque minha energia fica lá em cima. Eu amo. Sou suspeito de falar. Ainda mais a mulher que traz a família. Eu fico muito feliz quando a pessoa começa a trazer família, sabe? Aí vai trazendo, daqui a pouco vem pai, vem não sei quem, vem de uma forma natural. Vem de uma Sim. forma natural. Aí, ó, Ana Paula tá aí, arriada, encantada. E não tem como Gente, desvendar, viu, minha irmã? Já viu? acabou. Depois que a gente vê, não tem mais essa. Às vezes até a gente vai pensar bem assim, rapaz, para que eu não sabendo disso? O que é que eu, oh, meu Deus do céu, será que é bom mesmo saber muito? Eu já tive vontade de regredir. Não tem, porque não é o sentido da vida. O sentido da vida é expansão, é melhoramento, não é estagnação. Naquilo que está estagnado, a morte. Às vezes é a morte do próprio corpo, através de uma doença. Né, Ana Maura? Entendeu? Então, vamos. Um beijo, até amanhã, nos vemos, durmam bem, bebam muita água, bebam água de novo. E tome, ó, mãe é para você, pai é para você. Falando sério, faça esse exercício, veio agora na cabeça, mas pode fazer. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau, Jéssica, que não apareceu.